Olá, alunos da turma ATS 18, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa quarta aula da disciplina Enfermagem em Pronto-Socorro 1 e Urgência e Emergência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos de emergência hospitalar. Em outras aulas, principalmente a portaria 354, a gente falou um pouquinho tanto sobre a estrutura quanto os equipamentos necessários de um serviço de urgência e emergência. Esse material ele é mais específico, ele vem trazendo aí os materiais e qual que é a definição, o objetivo de cada material e equipamento, tá? Em uma aula passada eu comentei que todos esses equipamentos são aprovados pelo Anvisa de acordo com a sua funcionalidade. Então, para ser liberado no mercado hospitalar, eles precisam aí de uma autorização de funcionamento, da Anvisa. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem lá no portal que a gente vai se falando, ok? Muito obrigada. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre equipamentos de emergência hospitalar. O que é que eu preciso num serviço de urgência e emergência, Em uma emergência, minutos e até segundos são vitais e ações rápidas podem salvar vidas, e prevenir ferimentos graves. Então, nesse serviço de urgência e emergência, eu preciso ter um aporte adequado para intervir de maneira ágil, tá? Para tratar situações de emergência de forma ágil e eficaz, a instituição de saúde precisa estar preparada, Então, numa sala de urgência e emergência, eu preciso ter todo o aporte para não ter que ficar indo buscar em outros setores, ou ter que procurar em alguma caixa. Então, precisa estar muito rápido, muito visível para se fornecer um atendimento ágil, tá? Os equipamentos de emergência hospitalar devem estar localizados e mantidos de maneira adequada e a equipe hospitalar deve ser treinada apropriadamente para usá-los. Ou seja, eu que trabalho num serviço de urgência e emergência, eu preciso saber como é que funciona um carrinho de emergência, como é que funciona um desfibrilador, cadê o material, de intubação, onde é que fica esse material, Então, se o paciente chegar em parada cardiorrespiratória, o médico vai intubar, o que é que eu preciso, Esse profissional, essa equipe que atua num serviço de urgência e emergência, precisa estar familiarizado com todos os materiais e equipamentos que possuem naquele serviço, naquele setor, tá? O atendimento de uma emergência é bastante amplo, porque podem ter N tipos de emergência, Por essa razão, a sua estrutura é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, pela Anvisa. A portaria número 354, a gente já viu sobre essa portaria ali nas primeiras aulas, Estabelece todas as condições mínimas para um serviço de urgência e emergência a partir das especificidades físicas do local e até os equipamentos essenciais. Então, outros equipamentos incluem, Então, o que eu vou precisar lá na minha urgência e emergência? É claro que não só esses, Mas existem alguns serviços de urgência e emergência que tem um público muito específico, Ginecologia e obstetrícia. Pode ser que tenha aí um cardiotópico, Para ver lá a questão dos batimentos do bebezinho, Então, são públicos específicos e precisam de equipamentos específicos. Mas, de forma geral, esses equipamentos aí é para atendimento amplo, tá? Então, desfibrilador, responsável por restabelecer o ritmo cardíaco após uma parada cardiorrespiratória por meio de choques que estimulam a reorganização celular e o bombeamento sanguíneo. É indispensável em diferentes situações de emergência. A gente vai ter uma aula sobre desfibrilador e cardioversor, normalmente é o mesmo equipamento, porém tem um pouquinho de diferença. O que é desfibrilar, o que é cardioverter? A gente vai ver isso numa próxima aula, tá? Estetoscópio é um dispositivo médico acústico para a ausculta de sons produzidos pelo coração, pulmão ou intestino, bem como o fluxo sanguíneo nas artérias e veias. Em combinação com o esfigmomanômetro manual, é geralmente usado para aferir a pressão arterial. Tá?
Então, esse estetoscópio, eu posso tanto auscultar a pressão arterial junto com o esfigmomanômetro, como o médico auscultar a função pulmonar, né? Auscultar os ruídos intestinais, tá? Reanimadores, esses reanimadores são os AMBUs, tá? Então, são dispositivos usados para aplicar manualmente respirações de resgate a um paciente que não está respirando ou que está respirando de forma inadequada. Ele é muito usado, por exemplo, quando o paciente está tendo uma parada cardiorrespiratória, né? Que a gente faz lá 30 compressões, 2 ventilações. Então, ele é muito utilizado como denominado como reanimadores, tá? Marca-passo externo, é bem esse equipamento aí da imagem, né? De uso provisório, ajuda a reequilibrar o sistema cardíaco quando não está funcionando de forma adequada. A sua ação acontece por meio de impulsos elétricos, né? Então, pode acontecer e ser necessário ter um marca-passo externo nesse serviço de urgência e emergência. Monitor cardíaco, que acredito que vocês devam ter visto bastante monitores aí no período de estágio, né? Ele serve para verificar alterações a serem corrigidas, né? Então, vai mostrar os sinais vitais, né? A minha curva cardíaca nesse visor, tá? É essencial ter total conhecimento de como o ritmo cardíaco está respondendo, por meio de um eletrocardiograma. Esses equipamentos de emergência hospitalar oferecem essas informações de forma contínua durante o tratamento do paciente. Então, eu consigo ver desde os sinais vitais, né, desse paciente. É claro que tem todos os eletrodos, né, o próprio esfigmo do aparelho alojado no paciente. Então, ele vai aí mensurando essa pressão arterial. Mas eu também consigo ver aí as minhas ondas elétricas cardíacas, né? Que muitas vezes o profissional bate o olho e vai ver se ele está aí com uma arritmia, né? Pela imagem, o traçado elétrico, se está tudo normal, né? Como é que, com uma bradicardia, né? Ele consegue identificar isso. Ventiladores são projetados para mover mecanicamente o ar para os pulmões do paciente que não respiram ou respiram de maneira inadequada. Então, esses ventiladores, o paciente foi entubado, ele precisa de um suporte ventilatório, porque ele não vai conseguir respirar por si só, né? Então, esses ventiladores, eles vêm com essa funcionalidade. Oxímetro de pulso. Os oxímetros, muitas vezes o monitor, ele tem um oxímetro, tá? Mas esses oxímetros, principalmente esse que eu deixei na imagem, ele é denominado como oxímetro de pulso portátil. Então, é só o oxímetro que às vezes verifica aí também a frequência cardíaca, tá? Não invasivo, esse pequeno dispositivo é capaz de medir a quantidade de oxigênio no sangue. Os seus dados ajudam no diagnóstico de insuficiência e estresse respiratório. É indispensável em um ambiente de emergência. Então, ele vai ver o nível de saturação, né, de oxigênio na minha corrente sanguínea. Então, esse daí onde a gente põe, esse dispositivo onde a gente coloca o dedinho, ele tem sensores capazes aí de captar essa rede venosa e mensurar a taxa de oxigênio sanguíneo, tá bom? Eletrocardiográfico, capaz de realizar um rastreamento cardíaco, fornece dados que permitem antecipar diferentes problemas no coração. Por meio de seu uso, é possível acompanhar um feedback de acordo com a medicação usada. Então, é o famoso eletro que a gente realiza, né? O posicionamento dos eletrodos, né? E a realização do próprio eletro, como dito, tá? Nele, a gente consegue identificar visualmente, amplamente, se está tendo algum bloqueio, né? Da atividade elétrica, né? Se o paciente está tendo um quadro de infarto com supra ou infra, então tudo isso a gente consegue ver nesse eletro, tá? As bombas de infusão, né, também precisa ter numa urgência e emergência. Eles são dispositivos importantes que controlam a taxa na qual o medicamento é administrado a um paciente, principalmente as drogas vasoativas, né? Sedação, por exemplo, né? A gente coloca aí em bomba de infusão para ir uma quantidade adequada, quantidade realmente prescrita, de acordo com o peso do paciente,
né, para ser administrada. Alguns outros materiais, eu deixei um exemplo aqui de bandejas de sutura, né, que são os kits de curativo, né, de sutura, como propriamente dito. Essa bandeja contém os materiais esterilizados necessários para a sutura em um paciente com laceração. Os instrumentos incluem porta-agulha, pinça usada para segurar o tecido, toalhas esterilizadas, que seriam as gases, né? Para cobrir áreas não esterilizadas do corpo, suturas e pequenas tigelas que contêm soluções antissépticas. Então vem o kitzinho lá. Ele pode ser tanto denominado como bandeja de curativo ou bandeja de sutura. Então vem as pinças, vem o campo, né, que eu vou sobrepor ali ao paciente, né? Eu posso colocar as gases, tem o suportezinho para mim colocar soluções antissépticas, né? Vale lembrar que a lista obrigatória proposta pela Anvisa não é utilizada por completo em todo o atendimento. Trata-se apenas de parâmetros e protocolos que podem ajudar em situações de emergência. Por quê? Então a Anvisa ela estabelece que tem que ser assim. Porém, se o meu atendimento é perfil pediátrico, tem certas coisas que eu não vou utilizar aqui, né? Que é específico para o adulto. Se o meu atendimento público é ginecologia e obstetrícia, tem muitas coisas que vão estar no meu serviço de emergência, mas tem coisas extras que são específicos para o público de obstetrícia, tá? Estão ainda incluindo os instrumentais de aferição de glicemia, cilindros de oxigênio, material para traqueostomia e cirurgias de pequeno porte, tá? Então, volto a dizer, existem outros aí equipamentos que vai variar de acordo com o público atendido por aquela instituição, por aquele serviço, tá? É interessante esclarecer que os centros de atendimento emergencial precisam cumprir requisitos mínimos para receberem autorização de funcionamento. Tanto os equipamentos de emergência hospitalar básico quanto as medicações e as estruturas são regularmente cuidadosamente pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então, sabe assim, quando o hospital, a instituição fala, a gente vai receber visita da Anvisa ou da Vigilância Sanitária, né, que é a Anvisa, eles vão até essas instituições justamente para saber se o serviço tem condições de atuar, né? Condições mínimas de atuar, de prestar um atendimento a esses pacientes, tá? Garantia da qualidade dos equipamentos de emergência. Então, o que a gente pode fazer para manter a vida útil, né? O bom funcionamento desses equipamentos. Então, vamos lá. Manter o equipamento em bom estado de conservação e funcionamento adequado para evitar o risco de ferimentos aos funcionários ou outras pessoas e usá-los apenas em condições para as quais foram apropriadas. Então, se o monitor cardíaco é para usar dessa maneira, eu preciso usar dessa maneira, né? Se os fios dos eletros, né, ou o fio do próprio monitor está descascado, eu corro o risco de levar um choque e o paciente também, né? Então, ele está impróprio para uso. Tudo isso eu preciso ter essa visão. Eu falei numa aula passada que todos esses equipamentos, a equipe precisa receber um treinamento básico de qual é a funcionalidade, né? Como manusear esses equipamentos. Normalmente, quem faz isso ou é a própria engenharia clínica ou é o serviço de educação continuada da instituição, tá? Assegurar a compatibilidade dos itens do equipamento que são usados junto. Por exemplo, os cabos que conectam os monitores de eletrocardiograma. Essa questão de assegurar envolve também uma questão que eu me lembro aqui, quando a gente coloca vários equipamentos na mesma régua, né? Na mesma régua conectada à tomada. Então, pode ter um risco de curto, pode ter um risco de danificação do próprio equipamento, tá? Desenvolver um programa de manutenção preventiva planejada para garantir que o instrumento seja mantido em boas condições. Já havia comentado sobre isso. Isso é parte da engenharia clínica, então a engenharia precisa ter um cronograma de manutenções preventivas para evitar que o aparelho quebre, tá? O aparelho pode quebrar? Claro, talvez quebre, mas essas manutenções preventivas eu estou indo lá verificar se ele está em condições de uso, tá?
Identificar os itens que devem ser testados ou examinados em intervalos pré-determinados e tomar providências para esse serviço. É justamente isso que eu acabei de dizer. Então, a engenharia, ela faz um cronograma, né? Sabe aí da vida útil desse equipamento. Também não adianta eu ter um monitor lá de 15 anos, né? E eu achar que ele funcione como novo, né? Então, preciso ter toda esse monitoramento, tá? Certificar de que os trabalhadores que realizam reparos, modificações, manutenções e serviços sejam habilidosos, ou seja, não é qualquer um que pode ir lá arrumar o meu monitor, tá? Ou arrumar a minha rede de gases, por exemplo. Precisa ter uma habilidade disso, precisa saber o que está fazendo, né? Não pode ser no achismo, né? Manter registro de verificação de manutenção, exames, testes e serviço. Então, quando a engenharia vai verificar aquele equipamento, ele precisa registrar em algum lugar que foi verificado em tal data, que ele está deixando em condições para uso. É como se fosse um laudo dessa manutenção preventiva, tá? Aconselhar a equipe a verificar todos os itens do equipamento antes do uso e apenas usar os que estejam seguros. Quando ele não for seguro, deve ser retirado do serviço e enviado para reparo ou substituído conforme necessário. Então, se por um acaso esse equipamento está em risco, né, de quebra, de danificação, ou fornece algum risco para o paciente, para o próprio profissional, né, que manuseia isso, ele deve ser enviado aí para a engenharia, tá? Obter as instruções e o manual do usuário e certificar de que o funcionário tem acesso a eles quando necessário para o seu trabalho. Então, eu não sei mexer no ventilador, quem que eu vou acionar, né? É a educação continuada? É a engenharia? Eu vou ver no manual, né, do fornecedor desse ventilador? Tem algum protocolo operacional na instituição que diz como é que manuseia esse respirador, esse ventilador mecânico? Então, são alguns exemplos, tá? Os cabos de alimentação podem ser danificados se não forem roteados corretamente ou se o equipamento for movido enquanto estiver conectado, como pode ser o caso dos monitores de eletrocardiograma. Deve-se tomar medidas para reduzir a probabilidade e as consequências de danos aos cabos de acordo com as instruções do fabricante. Então, por exemplo, eu tenho vários equipamentos, então existem vários fios, né, vários cabos de equipamentos, né, numa urgência e emergência. Tudo isso precisa estar roteado, ou seja, alocado de forma adequada, né? Não pode estar no meio do corredor, né? Não pode estar no meio da passagem, né? Principalmente onde passa a rodinha da maca, porque pode danificar esse cabo aí, tá? Fornecer informações, instruções e treinamento ao pessoal quando necessário para o uso seguro dos mesmos. É o que a gente estava falando sobre a gente ter uma capacitação, um treinamento de uso desses materiais, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar um e-mail lá que a gente vai se falando, ok? Muito obrigada pela participação, beijinho e até a próxima aula!